Olá, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa jornada literária de hoje, tá certo? Nós iremos, na verdade, bater um papo, tá? Um papo literário, ou seja, a gente vai conversar sobre o Barroco, que é a escola literária que estamos estudando. Então, prepara aí o seu café, prepara a pipoca e vamos conversar sobre o Barroco. E entender melhor, né, o que foi esse movimento artístico e literário. Por que eu digo artístico e literário? Porque o Barroco ele não apenas influenciou a literatura, tá certo? Mas ele influenciou outra forma de arte. E é o que a gente vai ver, tá, nessa aula. Então, o Barroco, pessoal, ele também ficou conhecido como seiscentismo. Por quê? Vocês lembram lá do quinhentismo? Que o quinhentismo, o nome, ele se referia ao ano de 1500. Então, o seiscentismo, por quê? Porque refere-se a todas as manifestações artísticas dos anos de 1600, olha aí, seiscentismo, né? 1600 e início dos anos de 1700. Não só na literatura, tá? Essas manifestações barrocas, mas ela se estende à música, à pintura, escultura e arquitetura da época, ok? Então, pessoal, qual foi o clima que se desenvolveu a estética barroca, tá? Então, com o Concílio de Trento, tá? Em 1545 a 1563, o cristianismo ele se divide. O Concílio de Trento, pessoal, ele tinha o objetivo de quê? De acabar com o protestantismo, tá certo? E trazer de volta os ideais teocêntricos, tá? Os ideais de que Deus estava no centro de todas as coisas. Então, com isso, né, o cristianismo ele se divide, ok? De um lado, nós temos os estados protestantes, seguidores de Lutero, introdutor da reforma protestante, que propagavam o espírito científico, o racionalismo clássico, a liberdade de expressão e de pensamento. Então, pessoal, naquela época estava havendo uma grande tensão, né? Por conta do Renascimento, que fazia com que as pessoas elas começassem a valorizar o poder de questionamento que elas tinham, tá? Começa-se a valorizar o homem, tá? E essa capacidade do homem de se questionar e buscar entender as coisas por meio da razão, por meio do que é científico. Então, o que acontece? Devido a isso, as pessoas, né, começam a se perguntar se realmente o que a igreja, tudo que a igreja naquela época pregava era correto, e as pessoas começaram a entrar nos conflitos existenciais, né? De onde eu venho, para onde eu vou. Então, pessoal, o cristianismo ele se dividiu, tá? Surgiu Lutero, que era um monge, tá? E professor também. E aí o Lutero, líder da reforma protestante, tá? Ele começou a perceber que algumas práticas da Igreja Católica não eram corretas, como, por exemplo, a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? A venda do perdão dos pecados. Então, isso fez com que ele se rebelasse contra a igreja, tá? Contra os dogmas da igreja, princípios, e criando a reforma protestante, tá certo? E aí a igreja começou a perder fiéis, tá? A igreja católica começou a perder fiéis, e isso, né, fez com que a igreja ficasse com medo, porque a igreja, ela era bastante rica, né?
E essa riqueza vinha de onde? Dos tributos pagos, né, pelos fiéis. Então, a igreja tomou, né, providências, criando a contra-reforma, o movimento contra-reforma, justamente porque contra a reforma protestante. Então, ficou conhecido como contra-reforma, tá? E, ok, o que era a contra-reforma? A contra-reforma seguia a mentalidade mais estreita, tá? Marcada pela Inquisição, na verdade, uma espécie de censura, e pelo teocentrismo medieval. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei sobre a Inquisição, tá? Essa espécie de censura de quem fosse contra os dogmas da igreja, tá? Era perseguido, julgado e punido, tá? E tinha penas severas mesmo. Desde os confiscos de bens até a morte na fogueira, né? Então, a igreja ela entrou com esse movimento, tá? Pessoal, a Contra-Reforma ela tinha o objetivo de acabar, né, com o protestantismo, mas não conseguiu, né, acabar de vez com o protestantismo, tá certo? Ela só limitou esse movimento, né? Então, a estética barroca desse clima de tensão, tá? Entre a razão e a religião, tá? Esse clima de teocentrismo e antropocentrismo, ela surge dessa tensão, ok? E aí nasce o barroco, tá? Nascimento do barroco. Então, o barroco ele nasce de uma crise de valores renascentistas ocasionada pelas lutas religiosas. Né? O homem dessa época ele estava vivendo um momento de tensão existencial que gerou o culto exagerado da forma. Então, pessoal, nesse momento, né, naquela época, o homem, o ser humano não sabia mais o que fazer, né? Ele estava dividido entre o que a igreja pregava e entre o que ele queria, né? Que às vezes o homem queria ser guiado pelos desejos humanos e também ficava pensando, né? Para onde ele ia após a morte, né? Se ele conseguiria ir para o céu. Então ficava nesse conflito entre céu e terra, né? Então o homem, toda essa confusão, essa perturbação existencial, ele conseguiu colocar na arte, tá? É por isso que a arte barroca ela é extremamente detalhada, exagerada. É tanto que a gente percebe que as igrejas barrocas são bastante ornamentadas, cheias de pedras preciosas, justamente porque tinha esse objetivo de chamar a atenção do ser humano, tá? De voltar a atenção do ser humano para as coisas celestiais. As pinturas barrocas bastante expressivas, detalhadas, mostrando por meio da arte esse conflito existencial do homem. Então, o homem via na arte uma forma de organizar o seu pensamento, tá? Naquele momento, ele estava vivendo esses conflitos, né? Entre o que era certo e o que não era, entre pecado e perdão, religião e renascimento, né? O antropocentrismo. Então, por meio da arte, que eles afloram essas questões existenciais. É por isso que a arte barroca ela é tão dramática, tão exagerada, ok? Então, o barroco em Portugal e no Brasil. Em Portugal, o barroco ou o seiscentismo, ele tem seu início em 1580, com a unificação da Península Ibérica. No Brasil, o barroco ele tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira, tá?
Então, em Portugal, ele inicia no ano de 1580 e no Brasil inicia no ano de 1601. O estilo barroco ele apresenta forma conturbada entre princípios renascentistas e a ética cristã. Então, né, o barroco ele é baseado nisso, pessoal, nessa dualidade, tá? Entre razão e religião, teocentrismo, antropocentrismo, reforma protestante, a contra-reforma. Então, o homem barroco, né, daquela época, ele vive esses conflitos, tá? Ok? Muito bem. Então, pessoal, a arte da contra-reforma. A arte da contra-reforma é apresentada na ideologia do barroco, tá? A ideologia do barroco ela é fornecida pela contra-reforma. Em nenhuma outra época se produziu tamanha quantidade de igrejas, capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. A arte barroca tinha que convencer, conquistar e impor admiração. Por quê? Vejam só, a igreja, né, ela estava, o teocentrismo ele estava em decadência, né, com as ideias renascentistas, né? As pessoas começaram a abrir os olhos, né, e não aceitar tudo que a igreja dizia. Então, dessa forma, a igreja ela tinha que conquistar as pessoas novamente, né? Então, como que ela iria conquistar? Como é que ela iria chamar a atenção? Por meio dos templos religiosos, que são as igrejas, né? As capelas, as estátuas dos santos. Isso chamaria a atenção da população, da sociedade, fazendo a sociedade voltar-se para o meio religioso novamente. E é por isso que as igrejas barrocas são bastante requintadas, cheias de pedras preciosas, imagens de santos e anjos bem reais, sabe, com esse aspecto bem real, justamente para o homem da época ele se sentisse mais próximo de Deus. E aí o homem começaria a quê? A refletir, né? A pensar nos seus pecados e a querer o perdão, querer voltar-se para Deus. E isso é uma estratégia da igreja, né? Fazer com que as pessoas, ao visualizar aquelas imagens de santos e anjos, se emocionassem, realmente sentissem o desejo de voltar-se, né, para Deus. Então, e assim a igreja, né, conquistaria novamente os seus fiéis. As pinturas barrocas expressam as emoções do ser humano naquele período. As pinturas, pessoal, olhe bem para essa imagem. Nessa imagem a gente percebe duas mulheres, né? Uma segurando esse homem, a outra com a cruz, quase que obrigando, né? Impondo algo, né? Impondo a religião, vamos dizer assim, já que ela está com a cruz na mão. Então, isso mostra a atenção daquela época, né? A igreja tentando impor a religião de qualquer maneira, fazer com que as pessoas voltassem a ser submissas à igreja, tá certo? E deixassem de lado os ideais renascentistas. E isso mostra a atenção, o conflito daquela época, né? Do homem daquela época. Então, o conflito entre corpo e alma. O Renascimento ele definiu-se pela valorização do profano, pondo em voga o gosto pelas satisfações mundanas. Os intelectuais barrocos, no entanto,
não alcançam tranquilidade agindo de acordo com essa filosofia. Então, a influência da Contra-Reforma fez com que houvesse oposição entre os ideais de vida eterna em contraposição com a vida terrena, tá? E do espírito em contraposição à carne. Então, a Contra-Reforma, pessoal, ela veio justamente para trazer essa oposição entre a vida eterna, né? A vida que você vai ter após a morte, que vai para o paraíso, e aí, em oposição à vida terrena, né? A vida de pecado. Então, a Contra-Reforma ela veio justamente para contrapor esses ideais, tá? Então, na vida barroca, não há possibilidade de conciliar esses antíteses, né? Essas oposições. Ou escolhe ser uma coisa ou escolhe a outra. Ou se vive a vida sensualmente, ou se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. Na visão barroca é assim, tá? Não tem meio termo. Então, a tensão de elementos contrários causa no artista uma profunda angústia. Após arrojar-se nos prazeres mais radicais, ele se sente culpado e busca o perdão divino. Assim, ora ele ajoelha-se diante de Deus e ora celebra as delícias da vida. Então, como a igreja ela tinha bastante poder, né? E prestígio, né, social, o clero tinha bastante prestígio social, então o que os religiosos falavam, né, o que os sacerdotes falavam, era como se fosse a própria voz de Deus, tá certo? Então, as pessoas, elas ficavam vivendo esse conflito, tá? Ora, elas pensavam em viver da forma como queriam, e ao mesmo tempo pensavam, se sentiam culpados, né, por viver daquele jeito e iam em busca do perdão. Então ficavam, né, o barroco ele gira em torno desses conflitos existenciais. Então o tema da passagem do tempo. O homem barroco ele assume consciência integral no que se refere à fugacidade da vida humana. Então, o homem barroco, ele sabe, ele tem uma certeza de que a vida ela é passageira e ela passa bem rápido. Então, o tempo para o homem barroco, ele é ouro, né? O tempo, ele é bastante precioso, veloz e avassalador, e tudo destrói em sua passagem, né? Então, por outro lado, diante das coisas transitórias, estabilidade, surge a contradição. Vivê-las antes que o tempo termine ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. Então, eles tinham uma certeza de que o tempo passa muito rápido, então o tempo é muito precioso. E isso, pessoal, ocasionava em quê? Nessa dualidade, né? Se o tempo ele é passageiro, eu tenho que aproveitar o momento. Eles pensavam assim. Mas, e se eu aproveitar o momento e quando eu morrer, para onde é que eu vou? Será que eu vou para o céu? Ou aproveitar o momento da maneira como eu aproveitei? Então, eles tinham esse pensamento. Ou aproveitar o tempo que eles tinham, né? Enquanto podiam, fazendo o que quisessem. Ou renunciar àquelas coisas, né, que eles queriam aproveitar e se entregar ao que era e renunciar a essas coisas, né? E um dia entrar na eternidade, viver eternamente. Então viviam constantemente nesses se perguntando, né, o que fazer, né? Então era bastante confuso, né, para eles naquela época. Então, a linguagem barroca, ela exprime os sentimentos conflituosos, né? Esses sentimentos vividos pelo homem do século XVII. Seus temas e sua construção combinam-se para expressar a concepção barroca. Requinte formal.
Então, os textos com nível linguístico sofisticado, tá? Apresentam construções sintáticas elaboradas e vocabulário de nível elevado. O barroco literário foi uma arte de aristocracia e refinamento. Então, pessoal, os textos do barroco, eles são textos com uma linguagem muito sofisticada, tá? É uma linguagem, assim, de um nível de refinamento incrível, tá? Figuras de linguagem no barroco. Então, como eu falei, o barroco, aquela época, né, foi uma época bastante conflituosa para o homem, decidir, né, o que ele queria fazer, se ele voltava-se para Deus, se ele vivia da maneira como ele queria. E aí o homem demonstrava esses conflitos por meio da arte, tá? E aí os textos barrocos, eles são cheios de figuras de linguagem, tá certo? Cheios de metáforas. Metáfora é uma comparação implícita, tá certo? Cheios de antítese, que são aquelas palavras contrárias, perdão, pecado, teocentrismo, antropocentrismo. Então, cheio de figuras de linguagem antítese, né, que é o dilema entre o terreno e o celestial, essas dualidades. Cheio de hipérbole também. Hipérbole é o exagero, né, que traduzia o quê? A ideia de grandiosidade, tá? Daquele tipo de tendência, tá certo? Então, nós temos também como principais autores o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, certo? Esses dois foram os principais autores dessa escola literária. Então, aqui, pessoal, é o exercício de vocês, tá certo? Que vocês irão fazer agora. Nós temos essa questão para ser resolvida. E o exercício 2, que é uma pesquisa, tá? Que vocês irão fazer sobre as características do barroco, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido melhor sobre o barroco, sobre que o barroco ele foi um período literário muito conflituoso entre a razão e a religião, e isso gerou uma tensão muito forte no homem barroco da época, tá? E o homem vivia constantemente nessas dualidades entre o que ele queria fazer e o que ele achava que não podia fazer, né, mesmo querendo, porque ele queria também alcançar a eternidade, mas o tempo era passageiro, ele queria aproveitar, mas ao mesmo tempo pensava para onde é que ele ia ao morrer. Então, foi um período bastante conturbado da história. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Façam as atividades e enviem para o meu privado, certo? Beijo e tchau, tchau.